Se liga, você já virou a chavinha sobre como ficar rico? Ainda não, né? Vou te ensinar nesse vídeo, vou te explicar matematicamente por que é super importante você guardar mais dinheiro hoje do que ter uma baita rentabilidade na sua carteira. O motivo vai te surpreender e eu tenho certeza que esse vídeo tem a capacidade de mudar a forma como você enxerga isso. Vamos para o vídeo, formato bastante diferente, espero que você goste. Então, a ideia aqui hoje é eu explorar com você essa calculadora da Delsin Guess. A gente não vai olhar nada para o gráfico, eu quero que vocês se atentem só a essa parte aqui, tá? Que eu estou mostrando com o mouse agora. Meu intuito nesse vídeo é te provar matematicamente por que é tão mais importante você acumular mais dinheiro agora do que estar super preocupado com a rentabilidade da sua carteira, dos seus investimentos. Vamos pensar num cenário base? Vamos supor que você ganha aí seus R$ 8.000 mensais líquidos e você hoje guarda por volta dos seus 500 até R$ 1.000. Vamos pensar em R$ 1.000. R$ 1.000 para facilitar a gente a formatar essa conta aqui, tá? Se hoje você guarda R$ 1.000 por mês, valor inicial de R$ 1.000, você já guardou mês passado, ainda vai guardar mais R$ 1.000 mês que vem. Vamos supor que você está fazendo isso por um ano, e vamos supor que a taxa de juros aqui, eu vou colocar mais ou menos seus 12%, que seria um CDB menos imposto de renda, uma inflação de 4,5%. Vamos supor que a gente bateu a meta nesse período, tá? A gente está falando que daqui a um ano, você teria aí algo em torno de 13.463,30 de valor acumulado. Um valor substancial, né? Você tem 463 de juros, um total investido de 13.000. Para quem ficar na dúvida aí por que 12 meses, né, um ano está dando 13.000, é porque a gente já colocou R$ 1.000 aqui de início. Tá, Rafa, o que acontece se nesse período eu falei não quero investir CDB, eu vou bater todos os índices possíveis, estudo demais aqui, ação, fundo de investimento, etc. Vou montar uma carteira top que vai me dar meus 16% ao ano. Você fez R$ 300 a mais, quase o dobro aqui de juros, bastante interessante. Mas quando a gente chega aqui no valor final do acúmulo, a gente não vê uma grande diferença, justamente porque o período está curto, tá? Eu vou voltar aqui para o meu cenário dos meus 12 e eu vou pensar com você agora o que aconteceria se eu tivesse aumentado esse aporte mensal aqui para R$ 1.500. Um aumento singelo para quem guarda 1.000 e ganha R$ 8.000 líquido hoje, ainda é um valor interessante, tá? Pô, 1.500, ele já me dá um valor bastante interessante aqui no curto prazo, em termos de quanto a gente chegou lá no montante final. Por que isso acontece? Porque no começo é super importante o quanto você acumula e menos o quanto você tem de rentabilidade. Justamente porque ele vai aumentar o tamanho da sua bola de neve no começo. E quando se passar um longo prazo, a rentabilidade vai passar a fazer uma diferença muito maior na nossa carteira. Vamos para um cenário mais médio ou longo prazo e vamos colocar algumas taxas mais pés no chão do que o momento que a gente está. Por que eu estou falando isso? Hoje o juros real do Brasil é um dos maiores do mundo. Se você pega a diferença, né, da taxa Selic menos a nossa inflação, você vai ver que a gente ainda fica num juros real aqui, né, que seria justamente a diferença desses dois, de 7,5%, 8%, que é algo absurdo quando a gente pensa no longo prazo. Um valor super factível aí de longo prazo, fica à vontade para pesquisar, eu vou usar minha carteirada de especialista em finanças aqui, mas te encorajo a buscar e entender isso por si só, tá? Esse número é super importante se você quer ser um bom investidor na sua vida, mas aqui eu vou usar 4% de juros real, que seria basicamente, né, eu estou desconsiderando a inflação de todo um período, estou colocando uma rentabilidade justa. Então, todos os valores que a gente achar aqui a partir de agora, eu estou falando de um valor que significa o mesmo valor de hoje, tá? Eu estou justamente fazendo isso para você ter uma dimensão certa do dinheiro. Se eu deixasse as coisas aqui só em termos de rentabilidade, esquecesse inflação, etc., o que aconteceria é que você ia ver um número gigantesco, mas com certeza desconectado da realidade de hoje, tá? Então, vamos lá. 4% de juros, estou falando aqui do meu valor inicial de R$ 1.000, vou voltar para o meu aporte de 1.000, e agora eu vou pensar em 5 anos, e vou fazer o mesmo estudo com vocês, tá? Em 5 anos, seria o equivalente aqui a gente acumular
Vou tirar esse valor inicial, que eu acho que vai facilitar a gente ter uma percepção de conta, tá? Pronto, já tá zerado. Se eu chegar aqui em 5 anos guardando R$ 1.000 por mês, né, seria 5 vezes 12, dá 60 meses. 60 meses vezes 1.000, daria 60 mil investido, um juros acumulado aqui de 6.179. Quando eu mudo essa taxa de juros aqui para 5%, eu ainda tenho uma diferença muito pequena no meu valor final, uma diferença muito pequena no meu juros. Justamente porque 5 anos ele é relevante, mas ele ainda não é o que muda o jogo para mim, tá? Então estou saindo de 66 para 67. Vamos manter essa mesma taxa de juros em 4, e agora, em vez de eu aportar R$ 1.000, você veio aqui, fez a consultoria da D&G. Vou até fazer um cálculo aqui antes. Se eu pegar os meus... Eu abri a calculadora, você não está vendo aí na tela, mas para você ter uma ideia. Vamos colocar algo aqui em torno de 1.600 como aporte mensal, 20% da renda de quem ganha 8 mil líquido. Valor super factível, né? Olha o quão mais você vai ter de patrimônio em 5 anos. Olha isso, vou voltar aqui, ó. R$ 1.000 por mês, você está chegando em 66 mil de patrimônio. 1.600, que seria 20%, você está chegando já em 105 mil. Quase 40 mil a mais em 5 anos, porque você guardou R$ 600 a mais. Isso é bizarro, não é? Eu acho que se você prestou um pouco de atenção em tudo que eu venho falando nos vídeos anteriores até agora, você capturou que, peraí, né, parece que tem muita gente no mercado interessada em te vender que a rentabilidade é a coisa mais importante que você poderia ter para suas finanças, mas não necessariamente é a única que importa. E por acaso, essa, que é o valor do aporte mensal, é o que vai te levar muito mais longe. Vamos resetar os nossos cenários aqui. Ano zero, eu vou pensar num valor inicial aí, né? Uma pessoa que tem 8 mil de salário líquido, provavelmente tem bônus ou tem algum negócio, já investe há um tempo, tem seus 30 mil reais guardados aqui de valor inicial. E essa pessoa hoje, vamos supor que ela vai guardar o que representa R$ 1.000 pro resto da vida dela. Vamos supor que ela não mude, tá? E ela mantém esse aporte. Essa daqui seja a média ponderada aí ao longo de todos esses anos, tá? O que acontece com ela se ela partir desse cenário para 30 anos? Tá? Eu tenho 29 anos, daqui 30 eu vou ter 59, eu acho que eu ainda não vou querer aposentar nesse período, mas eu acho que é um valor que te ajuda aí a ter uma dimensão que você teria lá na frente, né? Vamos lá. Então, cheguei lá nos meus 59 anos, ganho 8 mil reais, aporto 1.000, tenho um valor inicial de 30. Onde eu estou chegando? Estou chegando em 782.572,49, investi 390, praticamente consegui o dobro aqui com juros. Lembrando que isso daqui é valor presente, tá? Como eu já mencionei, esse valor seria o equivalente ao valor de hoje. Eu acho que eu quebrei um pouco sua expectativa agora. Talvez se você acompanha outros canais como Primo Rico, Investidor Certo. Investidor Certo ainda é mais ponderado com isso, mas o grupo Primo, de maneira geral, ele tende a dar uma expectativa meio real das coisas. Fica aqui a crítica singela, mas eu acho que naturalmente as pessoas dentro da mentoria, quando elas olham para isso, elas falam, porra, achei que ia ser muito mais rico. Estou balizando a sua expectativa também, tá? A gente chegou num valor interessante. Mas, Rafa, 4% é muito pouco. Eu acho que dá pra gente fazer mais. Eu quero estudar, eu quero ser uma pessoa que, né, vai acompanhar o mercado, quero buscar mais que isso. Vamos aumentar em 50% isso daqui, que já é um valor super arrojado. Estamos saindo de 4 para 6. Se a gente fizesse isso, a gente iria para 1.146. Praticamente aí 400 mil a mais do que o valor anterior, com juros bem mais interessante. Aqui eu estou te mostrando isso para você entender que é super importante você aumentar a sua rentabilidade, tá? Mas, de novo, vamos olhar para o aporte e se, né, eu tivesse conseguido ajudar você ao longo de uma mentoria de 2 a 6 meses aí que você está comigo, eu te ajudasse a consolidar, né, um processo financeiro que mantivesse sua vida no lugar, você não precisaria abrir mão de muita coisa, e ainda assim conseguisse guardar um pouquinho mais de dinheiro. Vamos ver o que aconteceria aqui se eu colocasse R$ 1.600. Praticamente a gente chegou no valor da rentabilidade que a gente tinha falado antes, sem estar correndo risco com a carteira, sem ter que investir em ações, sem ter que estar acompanhando o mercado. Óbvio, se você gosta, beleza, mas se você não gosta, aqui está um ótimo caminho para você fazer a coisa diferente. A gente poderia, né, óbvio, se você está com a gente quer que você tenha o melhor tanto da sua organização, do seu planejamento, mas tenha o melhor aqui também na sua taxa de juros. Vamos tranquilo?
Vamos supor que você, além de aumentar R$600 de aporte mensal, você aumentou 1%, né, na taxa de juros, você chegou a praticamente o dobro do valor inicial que a gente tinha visto aqui no cenário de 4% de taxa de juros e R$1.000 de aporte mensal. A gente fica em 782. Quando a gente vem aqui para 1.600 e 5%, a gente vai para 1.434. 1.434. Eu sei que isso pode parecer matemática demais, mas eu queria muito te mostrar isso com números para você entender que talvez toda essa coisa da internet, de falar que você precisa investir em ações, que você deveria estar buscando melhor, um monte de assessor te encher no saco para você ouvir o que eles têm a dizer, para deixar eles investirem para você, no final é uma grande estratégia para ajudar quem já está no poder, que é as grandes corretoras, os grandes bancos, quem tem o lucro milionário em cima das costas de um monte de gente que infelizmente não aprendeu sobre dinheiro e, né, foi amedrontada com muita propaganda aí para entender que você não poderia fazer isso por si mesmo. Nossa grande missão é te empoderar nesse sentido para que você consiga fazer esse tipo de coisa, entender o que é realmente importante para você e ter profissionais sérios alinhados com o seu propósito para fazer as coisas diferentes. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, se inscrever, o feedback sobre o formato é super importante para a gente. Eu estou saindo de férias, a gente deve ficar mais ou menos um mesinho aqui sem produzir vídeos para o YouTube aos domingos, mas eu queria te tranquilizar que nas outras redes sociais a vida segue normal, você pode me acompanhar em todas elas, e eu adoraria que você chegasse mais perto da gente, clica no link aqui embaixo, vem para a nossa mentoria, eu quero muito que você saiba lidar melhor com o dinheiro para conquistar a liberdade que isso daqui pode te proporcionar, não só lá na frente, mas hoje também. Um beijo, nos vemos logo logo.